Hello! Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vlog noturno. Que na verdade não é um vlog, a gente tá indo pro Dom Julio. Dom Julio é um restaurante que já ganhou, e se eu não me engano ganhou esse ano de novo, como o melhor restaurante de carnes do mundo. Pra vocês terem ideia, a gente teve que fazer essa reserva em fevereiro, né? Por aí, faz muito tempo. A gente fez essa reserva lá em fevereiro, a gente tava lá em Singapura ainda. E... Já reservamos. Já reservou. Por exemplo, hoje só tem data em agosto. E a gente tá em maio. Então, são aí 3 meses de antecedência no mínimo pra você conseguir. Você pode vir e ficar aí esperando, talvez alguém que desistiu e não veio em cima da hora. Mas a possibilidade de você não conseguir entrar é muito alta. Sim. Então a gente tá indo agora, tá meio de noite, não sei se vai dar pra mostrar toda a fachada dele, porque é muita gente e tudo mais. Mas se as imagens ficarem ruins, esse mesmo vídeo aqui, a gente vai passar aqui de dia pra mostrar como que é a fachada dele. E também a gente tá com alguns amigos e a gente não sabe se eles vão... Interagir. E eles... Talvez a pessoa é tímida, né? Não deixa mostrar alguma coisa. A gente vai tentar mostrar o que for possível. Isso aqui é um menu degustação de embutidos. Carne molida, picada. O Igor pegou aqui um menu Na degustação. verdade, quem pegou foi o Fed. Mas é umas carnes embutidas. Vamos ver se ele vai É gostar. uma degustação de embutidos, então tem vários tipos de... O que a gente chama no Brasil de linguiça, aqui eles chamam de chouriço. Então vamos ver. Uma é apimentada, a outra não. Eu tenho certeza que é essa. Vou começar pela apimentada, Por que tu tem certeza que é essa? que é vermelha. Ah, tá. É apimentada. Bom? Tem gosto de quê? É uma... Não deixa de ser uma linguiça, mas ela é feita com carne mesmo, sabe? Não é aquelas sobras que a linguiça do Brasil tem. É carne mesmo. Carne moída. É muito gostoso. E essa outra aí? Essa fininha que eu tô... Que eu tô ansioso. Lo puedes transformar en choripán. Oh, esse é bom, hein? Faz aí. Ó, eles dão uns pãozinhos aqui e uns molhos. Aí você consegue fazer o... Como chama mesmo? Já esqueci. Choripã. Choripã. A gente já fez, né, na praia. A pequena é mais gostosa. Você vai gostar mais da pequena. Tá. É mais temperadinha, tem umas ervas e tal. Gostoso. Bueno, muy bueno. La salchicha parrillera no es picante. É, essa não é. Nada picante. Agora eu vou fazer o choripã. Choripã? Choripán. Que é você colocar a linguiça dentro do pão. A gente já fez isso no Brasil assim. Mas era Só com que é queijo, diferente, né? É, com queijo e com a linguiça do Brasil. Que não tem nada a ver com essa. Essa é bem escura. Y así podés ponerle chimichurri o lo que vos quieras. Acá dentro? Então vamos. Oh, meu pai amado. Este é chimichurri, sim? Sí. Só verde? Eu acho que é. Cheers. Esse é bom. Tirar un poco de limón. Limão. Sí. Vai, explica aí o que é, vida. Isso aqui é chinchulines. O Fed não quer me contar o que é. Eu tô com medo de pesquisar no Google, então vou pesquisar só depois que... Dá pra comer com limão ou É. só ela? Ou ele, sei lá. É. Cara, eu não vou comer agora. Vou comer depois que ele contar o que é. Falta sal, Eu acho que é uma... É um miúdo. Y le falta sal. Sabe? Sí. Bueno, no tiene nada. Ó, tá sem... O Igor tá já fazendo o prato dele, né? Sal e limão agora. E com limão às vezes melhor ou... No, Melhor? a mí no, a ella sí. Come sem nada. Uno con uno sin. É. O primeiro come sem nada e o segundo tu come com limão. Vamos lá. Chinchulines. Chinchulines, sim?
Sinceridade. Qual é o gosto? É um corinho. Um corinho meio duro. Com um creme dentro. Agora você- Creme? É um bagulho cremoso dentro. Mas tá sem sal. Mas o que é, gente? Alguém... Isso aí. Ó, pedi a tradução aqui. E é o intestino. Agora o que é o creminho de dentro eu não quero saber. É melhor... Ó, é isso aqui, ó. Tipo, com limão vai. Com limão vai. Só que ele é um corinho, então você tem que estar mastigando. Não faz muito meu tipo, não. E aqui no caminho do banheiro. Quer que corte na metade ou assim tá bom? Cada um vai comer uma dessas? É, sim. Uma na metade. Sim. Não, Igor. Muy bueno, mi amigo. Esse é o meu. Esse é um assado de tira. Aqui é uma parte da costela. Ali foi na metadinha, mas olha o ponto da Dalu. Coisa linda. Mas a sua tá igual, eu acho. Sim, é que eu não abri a minha ainda, não cortei a minha ainda. Mas ela deve ser incrível. Sim. Com papas fritas e abóbora. Ó. A hora da verdade. Carne mais mole que eu já comi na minha vida, eu acho. Carne mais macia. Muito bom, você vai amar. Hello! Hello. Pela primeira vez a gente tá aparecendo aqui pós um vídeo pra falar sobre a nossa experiência em algum lugar. A gente nunca aparece assim, a gente já grava no lugar as primeiras impressões. Mas no dia do Dom Julio, que foram essas imagens que vocês viram, a gente tava com alguns amigos. E aí não deu pra filmar assim com eles, porque tava ali, conversa e tal, aí saímos depois, então acabou que a gente voltou pra casa e não filmou. Mas a gente resolveu fazer isso agora. Sim, fazem 2 meses quase que isso aconteceu. Foi o nosso primeiro dia na Argentina. A gente chegou na Argentina, deixou as malas e foi pro Dom Julio, praticamente, né? E como a Lê falou, a gente tava com amigos, então fica aquela situação de... A gente até falou no começo do vídeo, não sei se eles vão querer aparecer e tal. Sim, mas assim, foi muito legal. Pela experiência de estar com argentinos, comendo uma parrilha e ver o quanto aquilo faz parte da cultura deles, assim, sabe? Eles estavam também muito felizes de nos receber ali. A gente separou aqui mais ou menos uns 8 tópicos. Então, o primeiro deles é com quem fomos. Nós fomos com 2 amigos argentinos. O Fede e a Melissa. O Fede trabalha comigo, ele também é engenheiro. E ele mora aqui em Buenos Aires, é argentino, mora aqui em Buenos Aires. Na verdade, mora numa cidade perto de Buenos Aires. E a gente combinou de se encontrar. Falei, a gente vai estar em Buenos Aires e tal, leva a Melissa. E a gente se encontrou nós 4 lá. Depois a gente já se encontrou também em outros rolês. O que foi muito legal ter ido com argentinos, porque a gente conheceu várias outras coisas. Que a gente, se a gente tivesse ido sozinhos, a gente não teria experimentado, a gente não teria conhecido. Então, essa questão da companhia foi algo assim... Fez toda a diferença. Excelente pra nós. Então, a noite foi mais gostosa porque a gente teve boas companhias. Inclusive, eles assistem aqui o canal e eles entendem português. O segundo tópico é sobre a reserva, que é um tema que é, assim,
muito polêmico sobre o Dom Julio. Por ele ter vários prêmios, enfim, ser um restaurante que já ganhou e ganha vários títulos como o melhor restaurante do mundo, às vezes melhor restaurante de carne, melhor restaurante do mundo da América Latina, enfim. A reserva é algo que é crucial para o Dom Julio, porém, tem alguns poréns que a gente tem que explicar aí. A gente tinha uma reserva, a gente fez essa reserva, a gente estava lá em Singapura, em fevereiro, e a gente já tinha a ideia que a gente queria ir para a Argentina, então a gente fez a reserva. Tanto que isso foi a única coisa que a gente fez para a Argentina naquele momento. A gente não tinha passagem, não tinha nada. Não tinha nada. Só que isso é uma coisa legal. O Dom Julio você não tem que pagar previamente pela Exato. reserva. Você pode reservar quantas mesas você quiser. Então a gente pensou, a gente reserva, se acontecer da gente não ir pra Argentina, se os planos mudarem, a gente não perdeu nada, então Sim. já deixa reservado. E a mesa vazia eles não vão ficar, porque tem fila pra caramba. Então a gente fez essa reserva com 3 meses de antecedência, mais ou menos. Tinha bastante data. E na hora de reservar, você pode escolher reservar dentro ou reservar fora. A gente reservou dentro. Porque fora é mais rotativo, tem o frio. Então dentro é onde a galera Fica senta passando mesmo. gente toda Isso. hora. Onde a galera senta mesmo pra conversar, pra ter ali um jantar com mais qualidade. E você fica no lado de dentro, que também é bem mais bonito. Terceiro tópico, expectativas. A gente tinha as maiores, assim, Sim. porque a gente tinha assistido vários vídeos e todos os vídeos era só de gente falando bem do Dom Julio. Era, assim, mostrando carnes e coisas e o quanto é barato o Dom Gente Julio. famosa indo lá. Assim, a gente tava com uma expectativa pro Dom Julio altíssima, assim, muito alta mesmo. O que já é um problema pra você. Você criou sua expectativa, você lida com a sua frustração se ocorrer. Então, só que a gente foi e a gente tava assim, meu Deus, Dom Julio. Nós Nossa. gostamos muito de churrasco. Eu, assim, O Igor gosta mais. eu gosto mais. A gente tinha vindo do Uruguai, que também tem carnes ótimas. A gente também tinha comido churrascos excelentes no Tem Uruguai. vídeo aqui no canal. Exato. Então a gente veio com a expectativa Alta. lá em cima. Quarto tópico, o que pedimos? Bom, a carta de carnes deles não é muito grande, o que é Legal. bom. A gente gosta desse tipo de abordagem no restaurante, quando não tem ali tantas opções que mais te confunde do que te facilita. Então o corte, né, das carnes ele não muda muito. E a gente pediu um bife que eu queria muito comer, que é um chamado bife de tira. Ele é um bife, é uma parte da costela, só que não é a costela que a gente está acostumado a comer, que a gente pega o osso por comprido. São bifes que cortam a costela no lado contrário do convencional. E esse era um bife que vinha com mais peso, porque quando você vai comer, quando você vai pedir, você vê o corte da carne e o peso que ela vai vir no seu prato. E esse é o que vinha com mais peso, só que porque também vem osso, e o osso pesa. Mas ele realmente vinha muito bem servido. Eram duas tiras, se eu não me engano. 2 tiras, você pedia lá e cada um ficou com um. E esse foi o prato principal. Sim. Mas quando você chega, você senta lá, eles trazem umas entradinhas, que é por conta da casa, uns pãezinhos, azeite, vinagrete. Empanada. Empanada, enfim, uma delícia. Depois a gente pediu, na verdade os nossos amigos pediram pra gente experimentar intestino. O chinchulines, que é o intestino de cabrito, se eu não me engano, o intestino de bezerro, de vaca, enfim. E alguns embutidos. Isso, e uma degustação de embutidos. E aí depois a gente comeu o bife de tira. E depois a gente comeu um flan. pudim, que aqui se chama flan, Com doce de leite. com doce de leite. Então foi isso que nós pedimos. E bebidas, né? Sim. Que a gente pediu. Lembrando que, ainda falando sobre o fato das comidas, a questão das comidas, o Dom Julio tem um diferencial que se você não tem reserva e você vai ficar na fila, você já passa por uma degustação. Então você já pode comer uma empanada, você já pode tomar um champanhe e isso não entra na sua conta na hora de você pagar. Quinto tópico, atendimento. A gente gosta muito desse rolê de atendimento. Quando a gente é bem atendido, a gente sai falando pra todo mundo. A gente até posta nas nossas redes pessoais, assim. A gente gosta muito do bom atendimento, mas também o atendimento for ok, a gente também não fala nada, só entende que, assim, é daquele jeito. E o atendimento foi uma coisa que frustrou muito a gente. Porque a gente já tinha uma expectativa alta em relação às comidas, em relação a muitas coisas. E o atendimento parece que é aquilo que fecha, né? Que abraça todo o resto do restaurante. E não é que a gente foi mal atendido no sentido de grosseria, não.
Mas é porque você espera que o atendente saiba das carnes, você espera que o atendente te atenda bem, que ele converse contigo, que ele esteja atento ali. E a gente passou por várias situações que a gente ficava assim, gente, a gente tá no Dom Julio e a gente tá passando por isso. A gente não foi maltratado, não levou nenhum fora, não foram grossos conosco, mas só não foi um atendimento que conquistou, assim, sabe? Alguns erros, tipo, a gente pediu uma Coca e aí vinha Coca Zero, em vez da Coca normal, ou a gente tinha chegado na Argentina naquele dia, então a gente não tinha chip de telefone ainda. A gente pediu Wi-Fi, ninguém sabia a senha do Wi-Fi pra ajudar a gente. A gente precisava do Wi-Fi pra poder pedir um Uber pra voltar. No fim das contas, o Fed que ajudou a roteou gente, do celular dele pra gente, porque o Dom Julio... A gente, quando conseguiu conectar, a internet não funcionou. Não sei se eles já não estavam querendo passar a senha porque sabia que a internet não funcionava. Não sei, mas assim, chamava e aí demorava. A gente pediu a conta e demorava pra vir a conta. Pediu a conta umas 3 vezes, eu acho, pra poder chegar a conta. Então, tipo... A gente, queria conversar com o garçom pra entender algumas carnes e nada. A gente pedia ajuda pros nossos amigos. Então a gente parecia que o cara tava ali só pegando uma carne ali na churrasqueira e trazendo pra nós e só, sabe? E parece que ele não sabia nada. Aí é que tá, né? Aí que a gente se dá o direito da dúvida. Será que foi a gente? Será que foi o dia que a gente foi com a pessoa que a gente foi que foi assim? Talvez. Então, o atendimento pra gente, a gente esperava que por um restaurante nesse nível de ganhar tantos prêmios, tantas coisas, fosse também competitivo, fosse assim, pô, a gente é bom, sabe? Em tudo que a gente oferece aqui. Sim. Não foi isso, a gente esperava um pouco mais. E sexto tópico, em relação ao preço. Não tem como a gente dizer o quanto você vai gastar, o quanto você vai deixar de gastar, porque não é um buffet livre, você paga por aquilo que você pede. Então você vai pagar mais se você quiser comer só carne, se você quiser comer com um acompanhamento, por exemplo, uma batata frita, quiser pedir uma porção de empanadas, se você quiser pedir um vinho, tudo isso vai variar. O que a gente pode dizer é que nessa noite em que a gente foi, a gente pediu esse buffet de tira e a gente dividiu, claro, com nossos amigos a degustação de embutidos, os chinchulines, que é o intestino. A sobremesa e bebidas. A sobremesa e as bebidas. A nossa conta, minha e da Lê, 2 pessoas, deu R$450, mais ou menos. E a gente saiu muito bem, a gente comeu muito bem. Só que, o que acontece? A gente se assustou muito com... a gente pediu batata também. A gente pediu batata. A gente se assustou muito com o preço, porque a gente assistia várias pessoas e, tipo assim, fui no Dom Julio, comi horrores, aí mostrava, tipo, uma mesa gigantesca de comida e gastei R$100 por pessoa. E não é verdade. E não é verdade. A gente entendeu que essas pessoas querem, assim, se elas não estiverem mal intencionadas nas falas dela de mentir o preço, eu acho que elas estão querendo falar que esse foi o valor da carne. Porque realmente, as carnes... Se você dividir uma carne pra um monte de gente... em 2 pessoas, né? A gente pediu... em outras experiências que a gente pediu um bife borboleta, o bife de chouriço borboleta. Que tem aqui no canal, Isso. que a gente já vai chegar nesse assunto. Exatamente. E ali dava menos de R$100 por pessoa, só a carne. Tipo assim, o vídeo não condiz com a realidade, o vídeo não condiz com o preço, assim, sabe? Então, a gente foi também, pediu algumas coisas, até algumas coisas que a gente já viu no vídeo, e não condizia com aqueles valores. Uma questão que pode acontecer, inflação. Aqui a Argentina, a inflação, assim, tá super alta, muda todo dia os preços, praticamente todo dia, na verdade. E pode ter acontecido que quando a pessoa veio era um preço X e quando a gente veio era um preço Y. Só que é muito discrepante, sim, é muito discrepante. Então, por isso que a gente ficou um pouco assustado com o preço, porque apesar de estar vendo ali no cardápio, quando a gente chegou... Sim. A gente tinha ido preparado pra gastar uns R$200, 200 e pouquinho. E até uns 300. A gente tinha acabado de sair da Western Union e tinha sacado R$300, mais ou menos, né? Na cotação atual daquela época. E a gente não conseguiu pagar, teve que pagar no cartão. Ainda assim conseguiu pegar um câmbio ok, porque a gente usa o Visa. Mas, mesmo assim, a gente achou que os vídeos na internet não condiziam com a realidade. Pelo que a gente viu os nossos amigos, aquele era o valor normal, porque eles não, tipo assim... Normal de Dom Julio, porque eles não pareceram muito assustados. Eles não, tipo assim, eles não tiveram nenhum comentário do tipo, nossa, como aumentou o preço daqui, ou enfim. Pra eles era o preço do Dom Julio, que a gente sabe que é um restaurante já de um nível um pouco mais caro, mas não era aquilo que a gente via nos Reels da galera... O que via brasileiros falando. Sim. Sétimo tópico. As nossas impressões. Bom, vou falar por mim.
Achei o atendimento que deixou a desejar. A carne que a gente pediu de tira, achei um pouco dura. Ela é gostosa, é saborosa. O Igor até fala no vídeo, melhor carne que eu já comi. Só que é uma carne mais dura. E quando você vai no Dom Julio, você não espera. Mas depois o Igor me explicou, pô, é o tipo de carne que a gente pediu. Mas ainda assim, achei um pouco dura. A faca era extremamente cega, não dava pra cortar nada. Tipo assim, nada. E achei caro pela expectativa que eu criei no restaurante. Chegamos lá e parecia somente mais uma churrascaria, sabe? Não tinha nenhum... Nossa, que lugar e tal, não sei o quê. Então, isso foi uma coisa que me frustrou. Você, agora? Eu falo também em relação ao atendimento, em relação à faca em específico, a faca estava bem cega. E depois que a gente foi no Dom Julio, a gente viu um monte de gente reclamando sobre as facas. Só aparecia isso na nossa timeline. Sim, um monte de gente falando, nossa, que faca cega, que faca cega, Por isso que que eu faca acho que os cega. celulares ouvem a gente. Porque só aparecia pra gente depois vídeos de gente que foi no Dom Julio e falava mal. Falava do preço, falava do atendimento e falava da faca cega. Sério, gente, vários vídeos. Foi um bagulho louco. Agora, a carne. A carne pra mim não tem o que falar. O Dom Julio, ele tem carne de muita qualidade, inclusive é muito legal, a gente já mostrou algumas cenas que você pode ir lá na parrilha e ver as carnes sendo ali preparadas e tudo mais. A carne que nós pedimos é uma carne que eu já queria muito experimentar. A Lê não é muito assim, tipo, hoje eu quero um chorizo, hoje eu quero... Eu sou esse cara. Eu pego o que o Igor pega. Exato. E eu queria muito comer de novo um bife de tira que eu comi aqui quando eu vim pra Buenos Aires em 2017, só que eu comi um bife de tira em outro lugar, assim, com umas situação totalmente diferente, um contexto totalmente diferente, e eu queria comer de novo o bife de tira. Eu sei que o bife de tira não é a carne mais macia do mundo, porque ela é uma carne que ela fica colada no osso. Carne geralmente fica colada no osso, elas não são tão macias assim como uma picanha, como um chorizo, como um bife ancho. Então, eu já sabia que a carne não ia ser a carne mais mole do mundo, porém ela tem muito sabor. Então, quem gosta aí de um hambúrguer de costela sabe do que eu tô falando. A carne ela é mais saborosa. Então eu queria isso. E eu abri mão da maciez para ter o sabor. A gente já teve outra experiência no Dom Julio e a gente pediu outra carne que não era uma carne colada em osso. E muito boa. Foi muito diferente, foi uma carne extremamente macia, extremamente boa. Então, assim, em relação à carne, foi a melhor carne que eu comi de bife de tira, sabe? Foi o melhor bife de tira que eu comi na minha vida. E isso eu posso falar com toda tranquilidade. Mas a gente já foi depois em até outros lugares mesmo, e a gente já comeu bifes mais macios do que aquele. E puxando um pouco o gancho desse que o Igor acabou de falar, que é o último tópico, por que a gente foi de novo, né? Já tem vídeo aí no canal. A gente tava gravando um vlog e a gente tava lá no Malba, que é um museu onde fica a Baporô, que é o quadro da Tarsila do Amaral brasileira. E a gente saiu de lá e falou, cara, onde a gente vai comer? Onde a gente vai comer? Vamos comer num lugar legal. E aí o Igor assim, cara, por que a gente não vai pro Dom Julio tentar entrar sem reserva? Porque a gente tinha reserva e só que, tipo, a gente não passou por aquele... A gente não passou pela fila, não passou não pelo... teve nada, a gente só chegou e só chegou e entrou. Por que a gente não faz esse teste? Eu falei, bora. A gente já foi, vai que hoje Tá a experiência... cedo, era 6 e pouco. Não, era antes das 6 ainda, É. a gente chegou lá às 6 horas. Vai que hoje a experiência vai ser melhor. E aí a gente chegou, foi pra fila, pegou 1h e pouco de fila, chegamos lá às 6, entramos por volta das 8. Só que a gente encontrou vários brasileiros na fila, fizemos muitas amizades. Foi um rolê super legal, assim, na fila, ficamos Divertido. ali. Só que sentamos do lado de fora e pegamos outras pessoas nos atendendo. E o atendimento tava muito bom. Assim, vocês não têm noção do quanto o atendimento era bom. Assim, a moça explicando tudo, a gente perguntava, passava várias vezes alguns outros atendentes perguntando, tá tudo bem aqui, vocês estão precisando de alguma coisa, como é que tá? A carne veio do ponto que vocês pediram. E a gente ficava assim, nossa, nem parece o mesmo restaurante, o mesmo cuidado que a gente teve quando a gente veio. E foi muito bom. Pedimos outras coisas, pedimos um bife que era borboleta. Bife chorizo borboleta, se não me engano. Que ele era aberto, assim. Mariposa. Muito bonito. Pedimos uma batata. Pedimos batata, pedimos vinho. Pedimos uma taça de vinho e Coca. uma coca, só isso. A gente não pediu aqueles embutidos e tal, veio os pães que eles sempre trazem. E assim, a gente gastou muito menos. Dessa vez, na segunda vez, a nossa conta, se eu não me engano, Foi uns 200 reais. Foi R$180, e aí eu é. dei a gorjeta e deu 200 alguma coisa. A gente saiu, assim, satisfeitos, igual da outra vez. Mas a gente teve um atendimento muito melhor. A carne tava muito mais gostosa.
realmente é o tipo de restaurante que a gente falou, cara, a gente voltaria aqui, porque Sim. foi muito bom. Só que tem um agravante que a gente ficou 2 horas na fila. Então, assim, naquela vez que a gente chegou, entrou, sentou, tinha reserva, não sei o quê, a gente não gostou muito. E dessa vez que a gente teve mais perrengue, foi mais legal. Sim. E só pra falar sobre as considerações, não é que a gente odeia o Dom Julio, não é que a gente acha que você não deve ir. A gente acha que, na verdade, você deve ir. E a gente ainda vai no Dom Julio várias vezes, sempre que a gente estiver aqui em Buenos Aires. E a gente quiser, a gente vai no Dom Julio, porque é uma experiência muito bacana. Eu não deixaria de ir, porque o atendimento nos frustrou na primeira vez, assim como por isso a gente não deixou e já foi na segunda. Não deixaria de ir, porque a carne que a gente pediu não estava tão macia, mesmo sabendo que era um bife de tira. Então, nossas considerações são muito mais positivas do que negativas. A gente só quer expor aquilo que a gente viu na internet, que era muita romantização, e quando a gente chegou não foi o que aconteceu conosco. Mas a gente também sabe que existem infinitos lugares que são super estimados. E que quando você chega lá é bom, mas não é aquilo tudo. E também que tá muito em alta você fazer aqueles vídeos que são clickbaits, né? Sim. Aquele vídeo que é pra chamar atenção, que é pra te prender. E no final das contas é só pra ganhar views, só pra ganhar like, enfim. Então o Dom Julio, como o Igor falou, é um restaurante bom, voltaríamos. Mas a gente tem os nossos pés atrás. Apesar Ou a tem gente não é a nossa considerações. na verdade, assim, não é aquele restaurante que é a primeira escolha, sabe? A gente foi depois no Malba pra realmente ter a experiência totalmente diferente, porque a gente não tinha reserva, não tinha as coisas, e foi muito legal. Então agora a gente tem as 2 experiências pra falar. E já fomos em outra churrascaria que não tem nada de famosa, nada Que de nada. é extremamente local, assim. E foi muito bom. Sim. Então, e a gente gastou, tipo, R$60. Foi muito diferente. E é isso, assim. Essa foi a nossa experiência, esse foi o nosso review do que a gente achou do Dom Julio e como foi a nossa primeira vez, segunda vez. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreve, curte e segue a gente em todas as redes sociais. E se quiser vir no Dom Julio comer, chama a nossa agência que a gente te traz.